Boa tarde, turma. Tudo bem? Aliás, boa tarde, bom dia, boa noite, né? Não sei se você que está vendo gravado, que hora está assistindo a gente aqui, mas para você que está ao vivo, boa tarde, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas. A gente tem hoje uma aula mais do que especial de História do Brasil, porque a gente vai falar desse cara, Getúlio Vargas. O homem chegou, vamos dizer assim, né? O homem por quê, gente? Porque, na verdade, eu não sei se vocês já consultaram estatísticas sobre a prova do Enem, e aí eu tenho um dado importante para te dizer. Até o ano de 2018, era certo que o Enem teria uma ou duas questões do Enem, e já sobre Getúlio Vargas. E nós já chegamos a ter 3 questões de Vargas numa mesma questão, numa mesma prova, né? E aí vocês vão dizer, professor, mas isso é muita coisa? Porque assim, são 45 questões na prova de humanas. Gente, se a gente imaginar que, em tese, as 45 questões de humanas, elas são 15 de história, 15 de geografia, 15 de filosofia e sociologia, embora esse número não seja bem assim, até porque muitas questões são interdisciplinares, mas vamos lá. Se a gente imaginar que são 15 questões de história, para cobrar a história do Brasil toda e a história geral toda, Getúlio Vargas aparecer em 3 delas, 2 delas, é muita coisa, né? E como ele vinha aparecendo todos os anos, então ele acabou se tornando um assunto muito clichê, muito repetitivo. E falar de Getúlio Vargas também é falar de geografia, porque, por exemplo, é falar da atividade econômica industrial, vista como prioridade no Brasil, e a industrialização e suas consequências acabam sendo temática importante também na geografia, bem como os seus impactos sociológicos, né, podem aparecer na sociologia. Então, assim, é um nome realmente muito marcante, né, da prova de ciências humanas e da nossa própria identidade. Mas eu falei aqui agorinha que, na verdade, ele era um tema muito frequente até 2018, né? De 2018 para frente, portanto, nos últimos 3 Enems, a gente já não viu tanta frequência. Aí eu não sei te dizer por quê. Se é a opção do governo, do INEP, ou se é uma falta de questões, o que eu acho pouco provável lá no banco de questões do INEP, ou pode ser a falta de boas questões, às vezes, relacionadas ao tema. O fato é que ele não tem aparecido tanto quanto aparecia até 2018. De qualquer maneira, eu acho que você tem que chegar chegando, tá? Tem que chegar preparado, porque provavelmente seu concorrente ele vai se, né, preparar também. Então vamos com tudo estudar a Era Vargas. Eu começo chamando a atenção para o título, Era Vargas. Por si só, e eu já falei isso também na aula anterior, você deve perceber que se a gente chama essa fase de Era Vargas, a gente está dando a ela um sentido mais positivo, né? Uma grande era, uma grande fase da nossa história. Quem, na verdade, atribuiu esse rótulo e esse sentido foram os próprios varguistas. Não necessariamente dessa fase, de 30 a 45, mas de um pouco depois, até porque o Getúlio Vargas volta ao poder no ano de 1950, eleito, para governar de 51 a 54, quando ele vai vir a falecer, na verdade, quando ele se mata. Então, a conclusão que a gente chega é que esse título ele já é marcado por uma positividade, e uma positividade que foi atribuída a ela pelos próprios simpáticos a Getúlio Vargas, ok? É fundamental que vocês tenham em mente a data. Esses 15 anos que ele está no poder fazem dele o segundo homem que mais tempo governou o Brasil. O primeiro, a gente já falou, foi Dom Pedro II, né, que ficou 49 anos naquela fase monárquica de nossa história. O Getúlio fica 15 aqui agora e ainda vai voltar para mais 3. Então é impossível passar pela história do Brasil sem falar dessa longa presença no poder. Para o bem ou para o mal, goste você ou critique, o importante, na verdade, é tentar conhecê-lo. A fim de tirar um pouquinho essa pompa do nome Era Vargas, eu vou também sugerir que vocês se preocupem com a possibilidade disso aparecer na história como Segunda República. Uma vez que a gente tinha acabado de estudar, vocês devem se lembrar se viram a última aula, a Primeira República. Então a gente está aqui diante da Segunda República. Como Vargas é polêmico, tanto que eu acabei de falar para o bem ou para o mal, goste ou não goste, eu sugiro que a gente comece primeiro, né, reconhecendo a fisionomia dele. A fotografia, o olhar de Getúlio precisa ser conhecido por vocês, porque ele pode aparecer em retratos, em quadros ou em charges. E essa é uma charge que particularmente eu gosto muito, porque ela mostra o Getúlio em pelo menos outros 4 momentos, portanto em 5 passagens do poder, se mostrando de jovem até mais velhinho, porque o tempo passa para todo mundo, inclusive ele, né? Mas com vestimentas e posturas
que mostram, na verdade, um Getúlio Vargas que foi diferente ao longo da história. Aqui, por exemplo, ele está com uma espécie de farda, porque tem uma alusão ao momento mais militarizado em que ele, junto dos revolucionários de 30, dá um golpe para chegar ao poder, o que eu vou te explicar daqui a pouquinho. Então, um Getúlio mais fardado, né, com a chegada ao poder, dando, portanto, seu primeiro passo. Aqui a gente já vê um Getúlio com faixa presidencial, que a gente pode associar ao momento em que ele vai ser presidente constitucional. Vai ser a segunda fase em que nós vamos falar dele, entre 34 e 37. Uma fase meio inquietante para o próprio Getúlio, mas que ele está lá, tecnicamente falando, num regime democrático. A gente vai ver se era bem isso. Aqui a gente já vê vestimentas, né, um tipo de paletó listrado, que foi muito comum por ele usado no período do chamado Estado Novo. Inclusive, aqui ele já está de óculos, uma figura um pouquinho mais sisuda, um Getúlio ditatorial, um Getúlio com tendências fascistas, que cai em 45, no mesmo contexto do fim da Segunda Guerra Mundial, e que some indo para o interior do Rio Grande do Sul, sua terra natal, onde ele vai lá, digamos, viver um período de certo ostracismo, de certo recuo na vida política. Para alguns, ele queria de fato abandonar a política. Para outros, ele estava só esperando um tempo para poder voltar bem. O fato é, esses trajes tipicamente gaúchos, o seu charutão e essa cara um pouco mais velha, pode ser de quem está esperando para voltar ou de quem não estava pensando em política, mas depois foi chamado. Porque o fato é que ele vai ser eleito em 50, vai ter um tumultuado governo entre 51 e 54 e acaba suicidando em 54. Ele se suicida, inclusive, nos seus aposentos no Palácio do Catete. Então, o roupão, o pijama listrado, sugere esse momento na madrugada aí de 24 de agosto de 54, em que ele se dá um tiro no peito. Aqui, ó, tem até uma manchinha de sangue. Então, essas imagens sugerem, na verdade, não só um longo tempo de Getúlio no poder, mas um Getúlio muito diferente, né, que sempre teve características agregadas, eu não diria nem eliminadas, mas ele vai agregando características, ora predominando uma sobre a outra, o que, na verdade, torna a dificuldade de entender Getúlio muito grande. Se você, por exemplo, começou essa aula pensando em chamá-lo de populista, talvez você tenha começado pensando em chamar de fascista, talvez você tenha pensado em chamar... Bom, eu até já ouvi falar outro dia, tem gente que acha que o Getúlio foi comunista, nada a ver, aliás, nada a ver mesmo, mas até isso já chegaram a chamá-lo. Democrata? É complicado. Pai dos pobres, eu acho que você já deve ter ouvido falar. Mãe dos ricos, provavelmente também. Nacionalista? Indiscutível. Esse talvez um dos poucos rótulos que ninguém, né, vai discutir. Mas talvez, gente, o melhor dos rótulos para Getúlio seja personalista. Um cara que, na verdade, tinha muito apreço pelo seu poder pessoal, pela sua imagem pessoal, pelo desejo de estar sempre num protagonismo. Um ariano nato, vamos dizer assim. Ou um leonino, né? Alguém pode dizer. O fato é, Getúlio tinha um espectro da liderança que faz com que ele seja realmente muito elogiado por alguns de imagem, de memória mais operária. Ele é muito bem quisto por aqueles que são defensores de alguns ganhos sociais na história do Brasil, especialmente o trabalhador operário, mas é muito criticado pelos vários golpes que marcaram sua história, por um governo muito ditatorial no Estado Novo, inclusive com características fascistas, e se tem um lugar no Brasil que mais odeia Getúlio, é São Paulo, por conta de um cala-boca que o Getúlio deu em São Paulo em 32, que a gente vai falar daqui a pouquinho. Por falar em 32, 30 e tal, é sempre importante, Getúlio fica de 30 a 45, mas esses 15 anos eles são subdivididos em 3 fases. 30 a 34 é o governo provisório, 34 a 37, o constitucional. 37 a 45, o Estado Novo ou fase ditatorial. Nós vamos em cada um dos slides a seguir, né, e no material que eu mandei para vocês, né, organizar cada uma dessas fases. Mas primeiro, vamos tentar entender como é que ele chegou ao poder em 30. E aí a gente se depara com a Revolução de 30. Vem comigo. O que acontece? Você deve se lembrar, e a gente falou nas aulas anteriores, que o Brasil da Primeira República era muito marcado pela República do Café com Leite, ou seja, por uma aliança nem sempre harmônica, mas muito constante entre paulistas e mineiros. Você deve se lembrar, São Paulo, o mais rico estado produtor de café, Minas, o segundo estado produtor de café,
Além disso, São Paulo precisando muito de Minas, que tinha o maior colégio eleitoral. Então, esse café com café, ou esse café com voto, em algumas alianças, em várias eleições, funcionou bem entre 1894 e 1930. Só que em 1929, um ano, portanto, antes da eleição, tinha acontecido um fato caótico, não no Brasil, mas no mundo. Nos Estados Unidos, para ser mais específico. Foi a crise de 1929, a crise da Bolsa de Nova York. O mercado financeiro especulativo mundial colapsou. A superprodução e a superespeculação acabaram fazendo com que a Bolsa de Nova York quebrasse, como a gente já estudou no primeiro semestre. E diante disso, os Estados Unidos tiveram sua economia muito afetada e, com isso, tiveram muita dificuldade de comprar o que até então compravam do mundo inteiro. No nosso caso, eles compravam predominantemente o café. Isso quer dizer que entre 29 e 30, a nossa produção de café, que estava pronta para ser exportada, ou que estava sendo plantado para logo ser exportado, vai entrar em crise. Porque o nosso principal comprador vai deixar de comprar. E outros no mundo também vão deixar de comprar da gente porque sentirão os efeitos da crise de 29. E aí você pergunta, o que isso tem a ver com Vargas? Tem a ver que aquilo vai acabar gerando uma situação muito tensa entre os produtores de café aqui no Brasil. E eles eram de São Paulo e Minas, né? Como São Paulo era o maior estado produtor de café, o então presidente do Brasil, que era o Washington Luiz, ele optou por indicar a sucessão presidencial dele, não o governador de Minas, Antônio Carlos, que já meio que tinha trabalhado a possibilidade de ser o sucessor indicado pelo café com leite. O que o Washington Luiz preferiu fazer? Já que ele estava associado aos paulistanos, ele indicou como seu sucessor um paulista, chamado Júlio Prestes. O que deixou Antônio Carlos e, portanto, as oligarquias mineiras muito enfurecidas, a ponto de romper com São Paulo na política do café com leite. Na verdade, o Antônio Carlos, ele naquele momento viu que se São Paulo quis ficar sozinha ou quis permanecer no poder, abandonando Minas, ou não deixando que Minas protagonizasse, era hora de Minas passar para um outro lado. E aí é que está. O outro lado, que já estava em pré-campanha, digamos assim, era justamente encabeçado pelo político gaúcho chamado Getúlio Vargas. Um homem que estudou direito, fez formação militar no Rio Grande do Sul, que era uma figura notória no Rio Grande do Sul e em algumas outras partes do Brasil também, que tinha sido ministro da Fazenda do Washington Luiz algum tempo antes, mas havia se retirado, e que agora se lançava como grande concorrente a essa política oligárquica mineiro-paulista. Como Minas rompeu com São Paulo, o Antônio Carlos em Minas decidiu apoiar o Getúlio Vargas, que ainda foi buscar lá no Nordeste, mais especificamente na Paraíba, o seu candidato a vice, chamado João Pessoa. Ou seja, estava formado um contexto em 1930 para umas eleições bem tumultuadas, em que o Júlio Prestes, representando São Paulo, concorria com Getúlio Vargas, representante da Aliança Liberal, que tinha as oligarquias de Rio Grande do Sul, Paraíba e agora Minas Gerais. Bom, com o que eu acabei de falar, acho que vocês já perceberam que a eleição de 1930 e as agitações que vão decorrer dela vão significar a ruptura definitiva da aliança entre mineiros e paulistas. Porque Minas vai fazer parte da Aliança Liberal contra São Paulo. Bom, a gente sabe que, na verdade, a campanha da Aliança Liberal vai ser bastante eufórica. Getúlio, para vocês terem uma ideia, ele vai prometer, entre outras coisas, que se governar, se for eleito, ele vai lançar uma política cafeeira. Ele quer tentar recuperar o café. Não seduz muito São Paulo, mas seduz cafeicultores mineiros. Ao mesmo tempo, ele também entende que está na hora de modernizar o Brasil, alinhar a história brasileira ao desenvolvimento industrial que está acontecendo no mundo. Então ele disse que, se eleito, também vai alavancar, né, o apoio do Estado para a indústria. Como ele sabe que, se crescer a indústria, vai crescer o número de operários, e como ele também sabe que os movimentos operários já vinham dando trabalho na história da Primeira República, ele entende que é também o momento que, se ele for eleito, de gerar direitos trabalhistas, o que vai fazer com que muito operário olhe para ele com interesse. Tem mais. O Getúlio propõe um discurso nacionalista inovador,
com o engajamento de intelectuais, esse discurso nacionalista, intelectual, modernizador, vai acabar atraindo alguns, não todos, mas alguns intelectuais modernistas. Vocês já devem ter ouvido falar de nomes como, por exemplo, o Mário de Andrade, né, que vai se simpatizar, o Carlos Drummond de Andrade, perdão, que vai se simpatizar pela possibilidade de ver alguém diferente ali no poder, alguém diferente das oligarquias tradicionais. Então reparem o que eu disse. Getúlio faz uma campanha pela Aliança Liberal, em que ele busca o apoio de Paraíba e algumas oligarquias dissidentes, Minas Gerais, especialmente seus cafeicultores, industriários do Brasil, especialmente de algumas regiões de São Paulo, Rio, Paraná. Ele vai conseguir atrair alguns operários para sua campanha e até mesmo alguns intelectuais modernistas. Concorda? Que é uma campanha bem robusta, que tinha tudo para ganhar, mas não ganhou. O que a gente sabe é que a Aliança Liberal, ou seja, Getúlio Vargas, foi derrotado em eleições sabidamente fraudadas. Na verdade, a Aliança Liberal também fraudou, pelo que a história sabe, mas fraudou muito mais Júlio Prestes, fazendo com que então fosse declarado vencedor o candidato de São Paulo. Isso causou uma irritação muito grande, não só no Getúlio, mas também no Antônio Carlos e nos outros homens, dos homens dessa chapa, que achavam que verdadeiramente tinham ganhado. O tal do João Pessoa, que eu falei com vocês, por exemplo, que era o vice de Getúlio, ele vai voltar do Rio de Janeiro para Paraíba e vai, inclusive, se colocar como um franco defensor de que haja uma ação combativa a essas eleições fraudulentas. Bom, Getúlio foi para o Rio Grande do Sul, enfurecido da vida. O Antônio Carlos está em Minas, enfurecido também. O João Pessoa está lá na Paraíba, enfurecido e gritando para tudo quanto é lugar que tem que investigar essas fraudes. Enquanto ele, João Pessoa, está assim acirrado, ele foi morto. Morto porque ele entrou numa intriga pessoal com um inimigo político local que ele tinha, um tal de João Dantas, que mandou matar ele por conta de umas cartas amorosas endereçadas para lá e para cá, meio tortas, que saíram na imprensa ali. Ou seja, uma situação passional, pessoal, acabou levando à morte o candidato a vice de Getúlio Vargas, que gritava aos sete ventos que tinha fraude e que ela deveria ser investigada. Lá do Rio Grande do Sul, o Getúlio entendeu que aquela era uma oportunidade política muito interessante. Porque Getúlio vai começar a dizer para o restante do Brasil que João Pessoa não foi assassinado por um crime passional, mas num crime político. O seu assassinato, segundo Getúlio Vargas, foi justamente porque ele estava ali, ferozmente tentando investigar o processo eleitoral. Era o que estava faltando para que, na verdade, algumas cidades brasileiras, especialmente de Minas, do Rio Grande do Sul, da Paraíba e de outras partes do Brasil, começassem a pensar em derrubar de forma armada a tradicional política que estava no poder. Então, o estopim para a Revolução de 30 foi justamente o assassinato de João Pessoa na Paraíba. O crime, como eu disse, foi passional, mas ganhou conotações políticas. A partir do dia 3 de outubro, um mês antes da posse ou da possível posse do Júlio Prestes, tropas saíram tanto do Rio Grande do Sul quanto de Minas Gerais, encabeçadas pelo Getúlio Vargas e pelo Antônio Carlos, dispostas a derrubar o governo. Lembrando que o governo era do presidente Washington Luiz, que tinha indicado o Júlio Prestes. A ideia, então, dessas tropas era derrubar o Washington Luiz e impedir a posse do Júlio Prestes, para estabelecer novas eleições e um governo diferente. Fato é, essas tropas, elas passaram a ter apoio de alguns tenentes. Não sei se você vai se lembrar, mas os tenentes eram justamente aqueles jovens oficiais que, ao longo dos anos anteriores, desde 22 para frente, estavam descontentes com uma sociedade pouco democrática, com o voto de cabresto, com as fraudes constantes, com a pouca participação dos grupos militares jovens no poder. Esses, então, tenentes começaram a querer aderir a essa revolução porque viram aí a possibilidade de acabar com tudo que eles achavam que era ruim e que a República do Café com Leite representava. Esses tenentes, armados, né, e fora dos grupos militares tradicionais, criaram verdadeiros grupos revolucionários para poder ajudar Getúlio Vargas, o Antônio Carlos a pegar o poder. Soma-se esses tenentes, os populares. E aí entra um ingrediente novo. Muitos populares no Brasil
ou populares levemente intelectualizados, ligados a algumas ideologias em ascensão, como o socialismo, por exemplo, começaram a entender que essa agitação toda era o momento oportuno, sabe para quê? Para fazer uma revolução socialista, para colocar o operário e o camponês na linha de frente aí das mudanças do Brasil. Gente, essa adesão de populares, por um lado, poderia ser boa, porque era mais gente no meio da bagunça. Mas por ser justamente uma bagunça e perigosa, afinal de contas eram ideias socialistas, o que foi que aconteceu? O Antônio Carlos soltou essa frase, que ainda não veio no Enem, mas bem poderia. Façamos a revolução antes que o povo a faça. Essa frase do Antônio Carlos sugere o seguinte, ó: façamos nós, as elites oligarcas, a revolução, que significaria o fim do café com leite, mas com a gente no poder, antes que o povo, esse povo socialista, operário e camponês, agitador, desordeiro ou mesmo os tenentes, façam do jeito deles. Entenderam a lógica? Esse é o tipo de discurso, é a típica frase que fez com que os grupos em rivalidade começassem a respirar um pouquinho e pensar que a rivalidade poderia gerar um caos maior, um precedente para uma revolução ainda mais perturbadora. Na verdade, a instituição que mais ficou preocupada com todo esse caos foram as Forças Armadas, especialmente o Exército, que você deve concordar, normalmente defende o governo, né? Mas o Exército, nesse contexto, refletiu sobre que lado ficar. E muito chamado pelo Antônio Carlos, muito chamado pelo Vargas, os chefes do Exército começaram a dizer: essa política nacionalista, industrial, que o Vargas está propondo fazer, me parece ser a melhor tendência para o Brasil daqui para frente. Ou seja, as Forças Armadas, elas temiam agitações socialistas e se convenceram justamente foram convencidas por parte dos liberais, a Aliança Liberal, bem como convencida pelos varguistas, de que ele, Exército, deveria aderir aos revolucionários, não aos socialistas, mas à onda de querer uma mudança do café com leite para reprimir o café com leite e os socialistas. E aí, o que o Exército conseguiu garantir depois de um mês de agitação? Que Washington Luiz fosse deposto, então o presidente foi retirado do poder, e que o Júlio Prestes sequer assumisse o governo. Então, quem foi eleito lá em 30, no início de 30, não pegou o poder no final de 30, porque foi estabelecido um governo provisório em que o Exército deu poder para Getúlio Vargas, considerado não só o real vencedor, mas considerado o líder desse projeto revolucionário. Então, vocês perceberam que o Getúlio Vargas chegou ao poder não porque ganhou a eleição, mas porque liderou uma articulação política que teve apoio das Forças Armadas. Ô, gente, a gente chama isso aqui de Revolução de 30 porque os varguistas contam assim, né? Mas se você prestou atenção e entendeu a historinha, não foi uma revolução. Foi um golpe. Não foi uma revolução nem pelo caráter marxista do termo, porque o termo revolução para os marxistas pressupõe uma luta de classes e uma substituição de classes no poder, e isso não houve, até porque a classe operária foi abafada e só houve uma substituição de elites. Concorda? Bem como também não é uma revolução para aqueles que, na leitura da ciência política, entendem que revolução é algo que se dá numa mudança brusca, numa mudança abrupta. Porque, na verdade, o que a gente está vendo aqui, segundo alguns, é uma troca de oligarquias no poder. É uma troca de elites no poder. Ainda que uma elite mais agrária para uma elite industrial, mas é uma elite. Então, quem chama de revolução, geralmente, são quem? Os simpáticos a Getúlio Vargas, que tentam apagar a palavra golpe para não queimar o filme desse cara que acabou de chegar no poder. Os varguistas vão, inclusive, insistir que foi uma revolução porque pegando de empréstimo, né, o sentido de que revolução é uma mudança brusca, eles vão dizer assim, ó, Vargas é uma mudança brusca na política, porque é um governante novo. Na economia, porque é um avanço para a indústria. Na sociedade, porque é a oportunidade de leis trabalhistas até então não existentes. Na política externa, porque vai fazer o nome do Brasil crescer no cenário internacional. Bom,
De fato, essas mudanças aconteceram e elas são significativas. Mas chamar isso aí de revolução é, no mínimo, polêmico. Concordam? O fato é que essa revolução leva Getúlio Vargas ao poder. E vejamos como ele vai governar. O governo que tem. A primeira fase do governo dele é chamada de provisório. Eu peço que vocês se lembrem da aula de Primeira República, quando eu disse que governo provisório é aquele que não tem uma Constituição. E é fácil entender por que, que não tem, gente. A Constituição que estava vigente, ela foi absolutamente desrespeitada com aquilo que foi o golpe de 1930. Só para vocês terem uma ideia, quando Getúlio chegou no poder, apoiado pelas Forças Armadas, ele substituiu todos os governadores que estavam no poder e, além disso, impediu que os eleitos chegassem aos governos de Estado. Na verdade, ele só não mexeu com Minas Gerais porque Minas tinha lhe apoiado. Mas os outros todos estados sofreram intervenções. Ele saiu, portanto, nomeando interventores, ou seja, por meio de seus decretos que valiam como leis, o Getúlio, com o apoio das Forças Armadas, acabou colocando gente de sua confiança nos governos de Estado. Isso deixa claro como é que a Constituição anterior foi desrespeitada, como as eleições anteriores foram desrespeitadas, e por isso mesmo se falava, vamos ter que fazer uma nova Constituição. Quando falavam isso com Getúlio, ele até dizia, é verdade, é importante. Mas não passava disso, porque convocar, por exemplo, uma Assembleia Constituinte com pessoas aptas a discutir as novas leis, ele não vai fazer tão rapidamente. Até porque ele entende que, pelo menos num primeiro momento pós-revolução, ele, com o apoio das Forças Armadas, é que tem que ter o poder da lei. Nesse caso, eu não sei se você concorda, mas prato cheio, para a gente poder chamá-lo de ditador, né? Não tem Constituição, governa do seu jeito, com apoio das Forças Armadas. Os que gostavam de Getúlio Vargas não usavam esse rótulo, ditador. Entendiam que ele estava ali provisoriamente, organizando a casa, como uma espécie de mal necessário, um líder necessário. Já quem não gostava de Getúlio Vargas, e aí o principal estado é São Paulo, vai ficar muito enfurecida. São Paulo está nervosa, você deduz, né, gente? Porque além dos prejuízos cafeeiros vindos lá da crise de 29, o candidato de São Paulo, que era o Júlio Prestes, não foi sequer empossado, mesmo tendo ganho. Então, para piorar a coisa, São Paulo agora está muito revoltada porque tem interventores, ou seja, homens de confiança de Getúlio, comandando o estado de São Paulo. Guarda para mim, por favor, que esse ódio paulista vai crescendo. Ao longo de 2 anos, ele vai crescer mais. Principalmente porque o Getúlio lançou uma política de recuperação do café, aquele café que estava em crise, que a princípio poderia agradar os paulistas. Getúlio, por exemplo, disse, diante de tanto café que está para perder, ou já vai perder, ou já perdeu, nós vamos então queimar esses excedentes. Quem tem boa memória deve se lembrar, o Brasil já tinha visto uma política de recuperação do café que a gente estudou lá na Primeira República, chamada de Convênio de Taubaté. Lá, o governo comprou os excedentes para estocar, esperando que um dia o preço do café melhorasse e pudesse, aos poucos, revender. Aqui não. A sensação de crise era tão grande, tão terrível, que o Getúlio disse assim, cafeicultores, sejam de qualquer estado for, mas principalmente os de São Paulo, queimem seus excessos de café porque nós precisamos tirá-los do mercado. Tirando do mercado, a gente vai valorizar o preço, porque a procura vai aumentar. O governo paga para vocês, né, se vocês queimarem. Vocês entenderam, então, por que eu falei que no início aqui São Paulo poderia gostar da política de recuperação do café? Afinal de contas, o governo vai bancar uma indenização, né? Só que o dinheiro pago pelo governo foi considerado pequeno, insuficiente. Ou seja, São Paulo também não gostou da política de recuperação do café que Getúlio lançou. Entenderam? Para agravar mais a situação, por meio de um decreto-lei, o Getúlio cria o Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio. Era a primeira vez que uma pasta do governo, ou seja, um ministério, ia cuidar especificamente de incentivar a indústria, que o Getúlio já havia prometido, incentivar ainda mais o comércio, mas também pela primeira vez pensar em política trabalhista. Essa foi uma atitude que alguns homens de São Paulo gostaram, porque eles eram industriários e queriam apoio do governo,
Mas outros tantos industriários não gostaram porque não queriam gastar seu dinheiro com leis trabalhistas, por exemplo, pagando salários maiores ou pagando férias para os trabalhadores. E o Getúlio vai dizer: não é possível pensar em desenvolvimento industrial sem pensar na questão operária. Disse mais ele: a questão operária é um caso de política. Essa frase vai na contramão do que dizia, por exemplo, o ex-presidente, Washington Luiz, que dizia que a questão operária é um caso de polícia, é um caso de pressão, de repressão. Getúlio vai dizer: não é. Há uma necessidade de dialogarmos com essa categoria, como o mundo inteiro está fazendo, conceder a eles direitos e aí sim cobrar, principalmente produtividade. Diálogo era a palavra que Getúlio queria instalar a partir desse momento. E como isso não era atrativo para alguns industriários de São Paulo, pronto, você tem um prato cheio para os paulistas se revoltarem. Se perdeu? Se perdeu? Então vem cá, ó. Tem gente em São Paulo revoltada com essa política de valorização do trabalhador, porque isso vai representar um custo, então não gosta do que Vargas está fazendo. Tem gente em São Paulo revoltada porque Getúlio Vargas fez uma política de recuperação cafeeira que não foi vista com bons olhos. Praticamente toda São Paulo está revoltada porque, na verdade, interventores foram colocados no estado de São Paulo para vigiar o estado, né, a contragosto deles e à mercê de Getúlio. Então, dessa maneira, você consegue entender por que, na verdade, os paulistas vão promover uma grande agitação chamada de Revolução Constitucionalista de 32. O nome já diz tudo, Revolução Constitucionalista, porque os paulistas entendem que vão fazer uma revolução em nome da necessidade de um Brasil ter uma Constituição. Já tinha 2 anos, gente, e o Getúlio ainda não tinha convocado a Assembleia Constituinte, ou seja, já tinha 2 anos que ele governava de maneira provisória. São Paulo, obviamente, entende que isso é uma ditadura. Na verdade, os paulistas estão insatisfeitos porque foram afastados do poder e também insatisfeitos, como o que eu falei agora, com a nomeação de interventores, né, e com o atraso na convocação de uma Assembleia Constituinte. Bom, é bem verdade que o Getúlio, até para tentar acalmar os ânimos paulistas, convocou uma Assembleia Constituinte. Disse que, na verdade, ela passaria a funcionar lá em 1933. Ou seja, cerca de 1 ano depois. Os paulistas ficaram indignados. Vários grupos da sociedade civil paulistana começaram a dizer: vai demorar demais. Já tem 2 anos que ele está sem Constituição e nos governando de maneira autoritária. Então, precisamos nos mobilizar. Alguns grupos de jovens paulistas, entre eles estudantes e intelectuais, começaram a fazer reuniões públicas para poder pensar em ações armadas para poder impedir o que Getúlio estava fazendo, ou seja, para tentar acelerar o processo da Constituinte. Só que grupos armados simpáticos a Getúlio estavam querendo intimidar esses grupos paulistas. E aí veio o confronto. Ou seja, jovens estudantes paulistas brigaram com jovens tenentes pró-Vargas, e nesses confrontos armados morreram algumas pessoas. Porém, 4 delas, que eram 4 estudantes, acabaram ficando mais lembrados historicamente. Estou falando justamente de Martins, Miragaia, Drauzio e Camargo. Esses 4 estudantes foram assassinados por grupos tenentistas pró-Getúlio e acabou que eles viraram heróis, mártires no imaginário paulista. Foi como se esses 4 estudantes estivessem dando a sua vida pela causa paulistana, pela necessidade de defender o Brasil. Os paulistas transformaram esses 4 em heróis, e eles acabaram virando as suas iniciais, MMDC, viraram, para vocês terem uma noção, iniciais de um grupo que a sociedade civil paulista criou, chamado MMDC. Essa MMDC teve apoio forte dos grupos cafeicultores e também mesmo de população civil comum, que chegou inclusive a doar dinheiro, alimentos ou até ouro para compra, por exemplo, de recursos e de armamentos, né, na hora que São Paulo entrasse em confronto com Vargas. Um confronto que começou no dia 9 de julho de 1932 e que, quando São Paulo começou, esperava ter adesão de muita gente pelo país. A ideia, pelo menos da cabeça dos paulistas, é que outros estados iam perceber esse caráter mais ou menos ditatorial de Getúlio. Sabemos que isso não aconteceu.
Isso porque Minas, mesmo desconfiada desse certo autoritarismo de Getúlio, permaneceu com ele, né? E os outros estados já estavam com interventores que lhe eram confiáveis. O único estado que apoiou um pouquinho São Paulo foi Mato Grosso, mas sem poder econômico e militar expressivo. Depois de 3 meses, né, a Revolução acabou dando errado. Ok? O Enem já cobrou isso aqui de vocês com essa imagem, ó, que eu inclusive já trouxe em outros momentos de aula de história. Vocês veem um cartaz, e é importante lembrar que isso aqui é um cartaz, tá? Ou seja, tem um interesse em captar né, informações, em divulgar ideias, em que os paulistas, representados aqui pela bandeira de São Paulo e pelo soldado, estão propondo uma espécie de ação coletiva para pôr abaixo a ditadura de Getúlio Vargas. Ou seja, os paulistas consideram que Getúlio já é um ditador. Getúlio que está aqui nas mãos, né, aqui como um bonequinho, ó, nas mãos desse homem que, você talvez tenha reconhecido, é um bandeirante, sinônimo histórico de paulista, né? Então, São Paulo com seu, né, símbolo bandeirante ia botar Getúlio Vargas abaixo, ou seja, a ditadura dele abaixo. Ô, gente, São Paulo perdeu. Na verdade, São Paulo não só perdeu, como muitos dos líderes foram presos e proibidos de participar da reunião que resultaria na Assembleia Constituinte que Vargas já tinha convocado. Então, na verdade, a gente pode dizer assim, ó, militarmente foi uma vitória varguista. Agora, os paulistas, que são muito influentes na história do Brasil, não por acaso, inclusive, são também muito ricos e o principal estado em dinheiro no Brasil, o mais cheio de gente também, São Paulo vai plantar para o resto da história a ideia de que foi até uma derrota militar, mas São Paulo conseguiu uma vitória política, porque havia pressionado Getúlio a abrir a Assembleia Constituinte. Eu gostaria de lembrar que a abertura da Assembleia Constituinte já estava marcada. Então, na verdade, a gente pode dizer que São Paulo também teve uma derrota moral. Mas a história paulistana não deixa falar isso. Então, por isso, vocês fiquem atentos na hora da prova para saber quem é que está falando, se são paulistas ou varguistas. Dependendo do ponto de vista, né, a gente vai ter ideias diferentes. O fato é que acabou a Revolução, né, o preparatório para a Assembleia Constituinte se deu, Getúlio criou as regras para poder convocar essa Assembleia e ele entendia que para que ela fosse bem democrática e bem diversificada, ela tinha que ter representantes de várias classes sociais, de vários grupos identitários no Brasil. Permitiu até que as mulheres participassem, tanto é que pela primeira vez a mulher entrou na condição política nacional. Uma mulher, uma únicazinha mulher, vai se sentar junto aos outros homens na Assembleia Constituinte e do final de 32, ao longo de todo 33 e entrando para 34, essa mulher e esses homens que representam classes diversas vão conseguir elaborar a Constituição de 1934. Você precisa levar para a prova muita informação dessa Constituição de 34, porque ela de fato é considerada uma das mais significativas da história do Brasil, pela quantidade de novidades que nos traz. Eu queria lembrar, essa Constituição é a de número 3 na história brasileira. Tivemos a de 1824, Constituição do Império, a de 1891, que eu já falei na aula de Primeira República, portanto ela é a terceira da história do Brasil, segunda da República. Ela trouxe o voto universal, quer dizer, ela confirmou o voto universal. Um voto, portanto, sem o padrão de renda. Isso já existia desde a segunda, tá? Só que ela traz a novidade do voto ser secreto, um clamor dos grupos que queriam combater justamente o voto de cabresto. Inclusive, muitos tenentes lutavam para que isso acontecesse. Além disso, traz também o voto obrigatório, uma novidade, já que nas constituições anteriores o voto era facultativo e, portanto, ia quem quisesse. A partir de agora, não. Tanto homens quanto mulheres, desde que as mulheres sejam independentes, ou seja, emancipadas, ou seja, desde que elas não dependam dos seus maridos, né, ou do seu marido ou do seu pai, elas podem tirar o título de eleitor também, bem como os homens, desde que também sejam eles e elas alfabetizados, maiores de 18 anos. A maioridade também é uma novidade. Não sei se lembram, até a Primeira República era 21. Alfabetizados não é uma novidade, porque a Lei Saraiva, que existia desde o segundo reinado, já pregava isso. Tá? Outra novidade é que essa Constituição já vai incluir
as primeiras leis trabalhistas, porque entre 30 e 34, o Getúlio, por meio de decretos-leis, já foi aprovando algumas medidas trabalhistas. Isso porque ele tinha criado o Ministério do Trabalho para isso. Algumas dessas leis já vão entrar na Constituição. Isso é uma novidade, porque traz um certo caráter social para a Constituição. E a outra grande novidade, ou outras, é justamente a criação da Justiça Eleitoral e da Justiça do Trabalho. Justiça do Trabalho para ajudar justamente na regulamentação e na resolução de pendências trabalhistas contra empresários, ou o contrário. Já na Justiça Eleitoral é para tentar justamente evitar aquelas fraudes que existiram durante a República Velha. Então, de fato, e é assim que o Enem gosta de cobrar, um documento que vai ampliar, pelo menos em tese, ampliar e bastante, né, a discussão cidadã no Brasil. Temos uma cidadania mais social, temos uma cidadania ampliada a mais pessoas. E a grande novidade é o voto feminino. Beleza? Bom, só que fica a pergunta. Eles fizeram a Constituição. Agora, que hora que vai ter eleição? Porque já que foi definida a condição do voto, vamos fazer eleição, né? Eis o problema. Fazer uma eleição no Brasil demorava tempo. E tempo é o que o Getúlio já tinha ficado demais no poder. Então, os homens dessa Assembleia Constituinte disseram que as eleições seriam diretas, exceto a primeira, que por questões de importância do tempo, seria indireta. Ou seja, os mesmos membros da Assembleia Constituinte votariam para presidente da República. Na primeira, agora, em 34. Na outra, lá em 38, diziam eles, a gente começa a fazer eleições diretas com o povo nessas regras podendo votar. Você entendeu, né, gente? A Assembleia Constituinte, ela tinha sido composta por deputados, representantes de várias classes, mas muitas delas simpáticas a Getúlio. Os paulistas que foram presos lá na Revolução de 32 não estavam fazendo parte dessa Assembleia, portanto não tinham peso significativo de voto. Ou seja, até apresentaram-se outros candidatos, mas o nome de Getúlio era tão forte entre quem estava votando que ele, obviamente, acabou sendo eleito. Mas eu peço, por favor, que você observe, ele foi eleito indiretamente. Isso quer dizer que em 30 ele chegou ao poder por golpe, e em 34 ele está permanecendo no poder por uma eleição indireta. Dá para dizer, então, que tanto no primeiro quanto no segundo momento, ele não chega ao poder por vontade do povo, democraticamente. Entender a lógica? Sim? Bom, dito isso, a gente consegue encerrar, então, essa primeira fase. E podemos chegar na segunda, em que o Getúlio Vargas, ele, a gente pode dizer, foi agora, ou vai passar a ser, um governante. Ah, aqui eu me equivoquei. Perdão, eu não corrigi aqui. Quero que vocês guardem que é governo constitucional, tá? Você que está assistindo a aula, acompanhando esse material, por favor, faça essa correção. Governo constitucional. 34 a 37. Para essa fase do governo constitucional, eu trouxe para nós dois textos. E eu queria fazer a leitura desses dois textos justamente para que a gente pudesse entender, interpretar um pouquinho, coisa que a prova cobra muito de nós, mas para que a gente pudesse entender os dois principais grupos políticos, podemos dizer, de certa forma, os dois grandes partidos que nesses 3 anos, entre 34 e 37, protagonizaram a cena política no Brasil. Aqui, ó, à sua esquerda, você está vendo um textinho que é de Luiz Carlos Prestes. Quem é? Aquele ex-tenente que participou de movimentos armados na década de 20. O principal deles, a Coluna Prestes, em que ele saiu marchando pelo interior do Brasil, lutando ali para que a República Velha pudesse cair, para que o voto de cabresto pudesse sumir, para que as pessoas pudessem votar sendo alfabetizadas, para que houvesse leis trabalhistas, reformas sociais. Não deu bom. Na verdade, foi um fracasso. Mas aquilo plantou a esperança de um Brasil melhor na cabeça de muita gente por onde ele passou. Não por acaso, Prestes ficou conhecido como Cavaleiro da Esperança. Isso lá na década de 20. Na virada para os anos 30, quando Vargas, por exemplo, estava pegando o poder, o Prestes, ele abandonou essa ideia de querer andar pelo país porque se encantou pelas ideias socialistas que ele foi conhecer lá na União Soviética. Então, quando ele retorna ao Brasil, a princípio clandestinamente,
ele vai ficar em contato com os membros desse grupo chamado Aliança Nacional Libertadora, ANL, em que ele é o principal nome, né, desse grupo socialista com interesses também comunistas aqui no Brasil. Lembremos, o mundo está passando por uma grande agitação que é o crescimento espantoso da União Soviética nas mãos de Stalin. Ou seja, o socialismo soviético é uma realidade e é uma inspiração para a Aliança Nacional Libertadora. Lembrando que essa Aliança Nacional Libertadora também tinha, de certa forma, trazido para dentro dela membros do antigo PCB, o Partido Comunista Brasileiro, que estava na ilegalidade, pois o Partido Comunista no Brasil não era bem visto. Mas eu quero que vocês leiam comigo o trechinho do Prestes, em que ele fala assim, ó, brasileiros, isso ele está falando em 35, todos vós que estáis unidos pela ideia, pelo sofrimento e pela humilhação do Brasil, organizai o vosso ódio contra os dominadores, transformando-o na força irresistível e invencível da Revolução Brasileira. Olha o desejo aí marxista, né, de fazer a revolução. Vós, brasileiros, que nada tendes para perder e a riqueza imensa de todo o Brasil a ganhar. Arrancai o Brasil da guerra do imperialismo e dos seus lacaios. Toda a luta para a libertação nacional do Brasil. Abaixo o fascismo. Abaixo o governo do odioso Vargas. Por um governo popular nacional revolucionário. Todo o poder à Aliança Nacional Libertadora. Então, esse grupo, que vai meio que beber palavras do socialismo soviético, inclusive imitar o símbolo da União Soviética com a foice e o martelo, vai propor que haja uma ação combativa a Getúlio Vargas e a forças fascistas que começavam a crescer no Brasil. Isso de fato vinha acontecendo porque as forças fascistas também estavam se organizando. Aí à sua direita, você está vendo justamente o quê? Um texto de Plínio Salgado. Esse cara também foi tenente nos anos 20, tal como Prestes. Só que o Plínio não teve uma carreira tenentista assim das mais vigorosas, das mais famosas. Ele também acabou se aproximando muito de alguns artistas do modernismo. Lembra o movimento modernista, verde-amarelista, que num discurso ultranacionalista queria mudar o Brasil por uma forma mais autoritária? O Plínio Salgado se simpatizou com outra coisa que estava crescendo na Europa. Eu estou falando do regime nazi-fascista. O nazismo de Hitler na Alemanha, que tinha acabado de chegar ao poder, e o fascismo de de Mussolini na Itália, que já estava no poder havia mais de uma década, encantavam estes homens, como por exemplo Plínio Salgado, que vai dizer que na verdade o Brasil, para entrar nos trilhos, precisa de um governo mais linha dura, precisa de um governo mais disciplinador, essencialmente nacionalista. Ele vai criar um grupo chamado AIB, Ação Integralista Brasileira. E esse grupo, A e B, ele vai ser o fascismo no Brasil. O que eles vão dizer, por exemplo, nesse discurso? Todos os sofrimentos do mundo moderno se originam de um só defeito da grande máquina: a falta de disciplina. O conceito da liberdade excessiva, o predomínio do individualismo mais desenfreado, determinou o desequilíbrio social que perturba o ritmo da vida do nosso século. Desde a Revolução Francesa, outro não tem sido o grito da humanidade, senão aquele que atroou todos os recantos do mundo e do século. Liberdade, liberdade. E foi a liberdade que espalhou pelas nações as doutrinas mais contraditórias, as afirmativas mais absurdas, os brados mais lancinantes de angústia do pensamento e do coração. Não sei se vocês perceberam, mas é um discurso aparentemente defensor da liberdade, né? Mas, na verdade, questionando essa liberdade que levou a excessos da Revolução Francesa para cá. Falando de outra maneira, é um documento em que o Plínio Salgado critica o liberalismo e seus excessos, entendendo que para corrigir isso é necessário um governo disciplinador. Isso vai muito na linha do que falava Hitler, do que falava Mussolini. E aí, imitando alguns símbolos de lá, ele acaba criando aqui, como eu falei, A e B, que vai ter, por exemplo, esses símbolos. Ó. Esse é um cartaz
que mostra justamente um jovem vestido de verde, porque eles se intitulavam os Camisas Verdes, numa alusão à cor predominante, né, da bandeira do Brasil, em que ele está pregando o sigma. O que é isso? É o símbolo da somatória, da integração, da unidade, que ele está pregando com o martelo sobre o Brasil. Ou seja, como se o integralismo tivesse tomando conta do Brasil. Isso com dizer Anauê, uma palavra que é de origem tupi, indígena, portanto, um elemento aí de novo nacionalista, e que significa força, e que é uma espécie de saudação que eles tinham entre eles. Quando eles se encontravam, eles diziam Anauê. E esse movimento ele acaba lembrando o próprio Heil, Mein Führer, do nazismo alemão. O detalhe, gente, é que essa saudação ela era ainda acompanhada de um lema: Deus, pátria e família. Essas três palavras mostram como o discurso era cercado de princípios morais, teoricamente religiosos, pátria, justamente pela valorização ultranacionalista, e família, pelo discurso conservador, né, protetor da moral e dos bons costumes. É exatamente esse o discurso que é apresentado pela AIB, que vai nas ruas do Brasil, de vez em quando, bater de frente com os caras da ANL. E quando eu digo bater de frente, é bater de frente mesmo. Seja entre os admiradores de cada um dos grupos nas ruas, seja entre os políticos no Congresso Nacional. E onde é que o Vargas está nisso tudo? A princípio, eu disse, a princípio, olhando para os dois e querendo combater os dois. Porque para Getúlio, essas ideologias, elas ameaçam a ordem democrática e a ordem estável no Brasil. Uma coisa é fato, Getúlio nunca gostou dos socialistas, mas num primeiro momento também não se simpatizava pelos fascistas. Entendiam que eles também eram perigosos. Cheguem na prova lembrando que o período, volto a dizer, hein, entre 34 e 37, é um período marcado por esses embates entre esses dois grupos, a ANL e a AIB. Um embate que vai ter o seu momento máximo ali, né, quando em 35 a Aliança Nacional Libertadora, de quem o Getúlio não gosta de jeito nenhum mesmo por não admirar o socialismo, passa a ser decretada como ilegal. Getúlio manda fechar a Aliança Nacional Libertadora sob a ordem constitucional de que eles estavam excedendo as propagandas ideológicas que colocavam em risco a segurança nacional. Óbvio que então os membros da ANL, inclusive os deputados eleitos, ficaram muito enfurecidos. E aí organizaram um movimento armado para tentar derrubar Getúlio, na certeza de que operários, camponeses, tenentes iam aderir nessa tentativa de derrubar o presidente. O que foi claramente um erro. Porque o Vargas, como eu acabei de falar, já vinha dando direitos aos operários, que portanto gostavam dele. E como ele havia lançado algumas políticas para atrair também certos militares, os militares tenentes não iam apoiá-lo. Então o que aconteceu? Um movimento frustrado chamado de Intentona Comunista. O Luiz Carlos Prestes e a sua mulher, a alemã, judia, Olga Benário Prestes, que ele conheceu em treinamento de guerrilha na União Soviética e que morava com ele clandestinamente no Rio de Janeiro, organizando ambos, né, a influência do movimento da ANL, acabaram organizando esse movimento que acabou dando errado e que por isso é chamado de uma tentativa frustrada de revolução comunista no Brasil. A ANL, gente, ela fez isso depois que a ilegalidade do partido foi decretada. Mas o movimento deu muito errado, tanto em Natal quanto no Rio de Janeiro, os dois lugares onde ele se agitou um pouco mais. Os quartéis em que houve alguma mobilização e as ruas e acampamentos onde também houve algum tipo de mobilização foram rapidamente detonados pelas forças do governo e os envolvidos acabaram sendo presos. Alguns em combate acabaram sendo mortos e outros vão ser deportados, como por exemplo é o caso da Olga. Te sugiro, se ainda não viu, alguns talvez tenham visto, a assistir o filme Olga, em que Olga, é representada pela atriz Camila Morgado, né, uma atriz muito importante no Brasil, principalmente depois que ela fez a reprodução dessa mulher. Aqui, ó, é uma imagem que até já apareceu em questões de vestibular, mostrando uma primeira capa de jornal que conta que o Luiz Carlos Prestes, à frente de uma insurreição armada no Rio de Janeiro, que é a Intentona, acabou se levantando aí, se rebelando contra as tropas do governo para tentar derrubar Getúlio. Deu ruim. O próprio
Prestes acabou sendo, por exemplo, mandado à prisão numa solitária, onde ele vai ficar até 1945. E a Olga, para vocês terem uma ideia, vai acabar sendo deportada de volta à Alemanha, nazista naquela época. Judia que ela era, ela acabou morta algum tempo depois, num campo de concentração. Foi dada a ela a condição, pelo menos, de terminar a sua gestação e amamentar a sua filha, porque ela estava grávida quando foi deportada e era o argumento que ela pretendia utilizar para poder, na verdade, ficar aqui. Só que o Supremo Tribunal Federal no Brasil, naquele contexto, mandou que ela fosse para lá. E aí, o fim trágico dela, né, acabou, de certa forma, para a posteridade, não naquele momento, queimando o filme de Getúlio Vargas. Porque na cabeça de muita gente, ficou como se o Vargas estivesse entregando de bandeja uma pessoa judia, né, para morrer nos campos de concentração hitleristas. Eu queria chamar a atenção, não fazendo aqui a defesa de Vargas, mas propondo uma análise temporal, ou seja, uma viagem no tempo. Muito provavelmente, né, a gente precisa entender que boa parte da sociedade brasileira foi favorável a essa deportação de Olga. Hoje, claramente, nós não somos. Mas eu digo isso porque, na verdade, muita gente não sabia, inclusive o próprio Vargas não sabia, que o fim de muitos dos judeus eram os campos de concentração. Então a gente tem que fazer essa análise porque, na verdade, no Brasil existe uma resistência muito grande ao comunismo, né? E ela era comunista, assim como ele também. Então a gente está falando de um movimento que parece que foi bacana, foi idealizador, foi, né, sonhador, né, de pessoas que parecem ter sido interessantes na sua justiça social, mas eles eram comunistas. Então, fatalmente, a mídia da época e o governo iam fazer com que a maior parte da sociedade brasileira, né, condenasse os dois também. Então, hoje, talvez a gente não condene tanto, mas na época havia uma condenação. O fato, gente, é que isso aqui foi um prato cheio para o Getúlio. Sabe por quê? Porque com o estouro desse movimento e com a prisão do Luiz Carlos Prestes, o Getúlio agora teve, digamos assim, terreno fértil para poder começar a mostrar para a sociedade brasileira que o Brasil estava correndo riscos de revoluções armadas, especialmente vindas dos comunistas. A perseguição aos comunistas, inclusive no Brasil, foi tão grande que há quem diga que do final de 35, quando houve a intentona, até mais ou menos o final de 37, ou seja, no cerca de próximos 2 anos, alguns 7.000 homens e mulheres que não necessariamente eram comunistas, mas tidos como, foram presos. Muitos deles, inclusive, sofreram tortura. Outros tantos, mortos. Naquilo que já parecia ser um governo ditatorial, mas que, a princípio, estava sendo visto pela sociedade como uma espécie de política de limpeza ideológica. O fato é que o Getúlio e o governo já estavam agindo de maneira arbitrária e usando dessas prisões para poder começar a colocar mais medo na sociedade brasileira, para colocar a ideia de que mais hora, menos hora, podia ter alguma coisa pior do que, por exemplo, a intentona comunista. E você, que já está entendendo Getúlio, que já estudou Getúlio, deve ter feito as contas aí também e se lembrado que em 37 a gente está há meses daquilo que deveria ser a eleição de 38. E ao Getúlio não havia vontade de sair do poder. Ou seja, ele precisava de um argumento para permanecer no poder, para não ter eleição. Então, os idos de 1936 e 37, com a perseguição aos comunistas e a essa onda de terror, de certa forma, foram justamente passo a passo o caminho criado para que o Getúlio pudesse fazer aquilo que ele veio a fazer no final do ano de 37. O Enem até já te cobrou, olha só. Caiu esse trechinho aqui, ó, que é uma ata da reunião do Ministério da Guerra, encabeçado pelo Bonavides, e que, na verdade, em 28 de setembro de 37, alguns dias depois de ter sido lançado na imprensa brasileira e pelo governo um suposto plano Cohen, o que foi isso? Um suposto plano de ação armada comunista no Brasil contra Getúlio, mais perigoso do que foi a intentona. Nunca houve Cohen. O plano foi fraudado, foi construído para fazer parecer que haveria uma ação armada comunista, ou seja, em linguagem atual, uma fake news. Mas como esse fake news, né, foi muito difundido e muita gente acreditou que, na verdade, o Brasil corria um risco comunista, o Ministério da Guerra disse assim, ó, os generais abaixo-assinados, de pleno acordo com o ministro da Guerra, declaram-se dispostos a promover uma ação enérgica junto ao governo, no sentido de contrapor medidas decisivas
aos planos comunistas e seus pregadores e adeptos, independentemente da esfera social a que pertençam. Assim, procedem no exclusivo propósito de salvarem o Brasil e suas instituições políticas e sociais da explosão, da hecatombe que se mostra prestes a explodir. Esse texto, gente, mostra como o Ministério da Guerra estava dizendo assim, ó, pode tomar uma atitude mais severa, Getúlio. O Ministério da Guerra está contigo, as Forças Armadas estão contigo, e a sociedade brasileira vai entender que a gente corre riscos. Olha o tal do plano Cohen aí. Gente, isso tudo foi orquestrado, tá? Isso tudo foi programado justamente para quê? Para que, na verdade, pudesse haver um clima de golpe, que foi o que aconteceu mais à frente. A e B, lembram? Os integralistas, né, do Plínio Salgado, tinham inclusive participado de vários desses episódios. O ministro da Guerra e outros homens do governo, como por exemplo um tal de Eurico Gaspar Dutra, articularam, na verdade, esses textos do plano. O Olímpio Mourão Filho, um homem que vai lá na frente se tornar muito famoso, foi quem escreveu os textos iniciais do suposto plano. Ou seja, as Forças Armadas e a AIB estavam ao lado de Getúlio Vargas nessa ideia de golpe. Tanto é que entre setembro e novembro, o Getúlio tratou, sabe de fazer o quê? Elaborar uma nova Constituição para o Brasil, porque ele não vinha concordando mais com a de 34. E no dia 10 de novembro de 1937, olha o que aconteceu. Interessados na permanência de Vargas sob um regime centralizado e autoritário, as Forças Armadas, com apoio de membros da IB, anunciaram o Plano Cohen, que era um falso plano comunista, como eu falei com vocês. O plano serviu de argumento para que Vargas decretasse o Estado Novo em 10 de novembro de 37. Ele, no rádio, avisa a sociedade brasileira que o Congresso está fechado, que a Lei de Segurança Nacional agora era a regulamentação máxima de defesa da sociedade brasileira e que a Justiça e os governos de Estado estavam nas mãos do presidente da República com o apoio das Forças Armadas. Ditadura, né, gente? Começaram, então, agora a fase que a gente conhece como Estado Novo, ou a ditadura de traços fascistas de Getúlio Vargas. Eu não posso afirmar, do ponto de vista acadêmico e ideológico, que o Getúlio era um fascista. Do ponto de vista crítico, sim. Vocês vão ver que ele tem vários traços que lembram Hitler e Mussolini. Mas, do ponto de vista acadêmico, conceitual, o Getúlio é um autoritário, é um ditador, mas não é fascista porque ele não está governando por uma ideologia. Entende? O princípio norteador do governo dele é ele. Não é uma ideologia como acontece com os fascistas. Os fascistas tradicionais, eles se deixam guiar por uma ideologia acima de tudo. Obviamente, você tem homens que, mesmo sem uma ideologia, bebem disso e acabam podendo ser chamados de fascistas por nós, especialmente se a gente atualizar o discurso, que os tempos de hoje são outros, a gente vê um neofascismo, um outro tipo de fascismo hoje em dia, mas naquele contexto é meio complicado da gente afirmar. Quer ver uma prova? Eu vou te dar essa prova aqui, ó. Ainda em 37, para ser mais específico, no dia seguinte ao golpe, o Getúlio Vargas outorga uma Constituição nova. Como eu disse para vocês, ele já tinha escrito essa Constituição, tanto é que ele é apresentado à sociedade brasileira no dia seguinte ao golpe. Nessa nova Constituição, ele confirma o fechamento do Congresso, que ele já tinha falado. Ele nomeia de novo interventores para os estados. Os estados tinham tido eleições governamentais em 34 e agora vão ter os seus governadores retirados do poder com a nomeação de novos interventores, ou seja, pessoas de sua confiança vão ser colocados de novo para governar os estados. Aqui em Minas, por exemplo, o prefeito de Belo Horizonte foi transformado em interventor do estado, que era o Juscelino Kubitschek. Aliás, desculpe, o Juscelino Kubitschek foi nomeado interventor prefeito em Belo Horizonte nessa época. Ele reduz o poder do judiciário à vontade dele, Getúlio Vargas. Ele proíbe as greves que até então estavam já legitimadas porque os sindicatos foram organizados. E ele extingue os partidos políticos. Ele entende que no Brasil os partidos, tanto à esquerda, como os comunistas, quanto à direita, como os integralistas, eles eram ideológicos demais e, portanto, poderiam fazer males ao Brasil. Ou seja, isso é uma prova clara de que ele queria governar por ele. Entendeu a lógica? E aí, gente, eu peço que vocês entendam que a extinção desses partidos políticos vai incomodar muito um partido que até então estava ao lado de Getúlio, que é a AIB, né?
vocês terem uma ideia, no ano seguinte, que é 38, a ação integralista brasileira, liderada pelo Plínio, que tinha apoiado Getúlio, vai tentar um golpe contra ele, mas vai se frustrar também, porque, na verdade, o Getúlio não ia admitir às Forças Armadas que mobilizações contrárias ao governo se desse. Para valorizar ainda mais a imagem pessoal do presidente, e essa imagem, por exemplo, até já apareceu no Enem, vão ser feitas também algumas questões educacionais e culturais que vão deixar claro como Getúlio agora é movido por características próximas ao fascismo, entre elas o nacionalismo, o personalismo, o autoritarismo e o trabalhismo. Ele cria, por exemplo, SFAM, Secretaria do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. É a primeira vez que se fala de fazer uma proteção daquilo que é a identidade, né, brasileira. Esse órgão, que com o passar do tempo mudou de nome e hoje é o IFAM, é o órgão que cuida do nosso patrimônio público, da nossa identidade cultural, seja ela material, seja ela imaterial, e que o Enem adora cobrar. Então, é interessante e importante você saber que essa pretensão nacionalista de cuidar da nossa história vem da época de Getúlio. É também quando é criado o DIP, o Departamento de Imprensa e Propaganda, um órgão ligado ao governo que servia tanto para censurar coisas contrárias quanto para fazer propaganda de coisas valorizadoras do presidente. Por exemplo, era o DIP quem estimulava cartilhas educacionais como essas, ou celebrações como o aniversário de Getúlio Vargas e o Dia do Trabalhador, tidos como feriados nacionais. Ao mesmo tempo, era o DIP quem censurava letras de samba que geralmente falavam de malandragem, enquanto o governo queria falar de trabalhismo, ou censurava, por exemplo, letras de samba que falavam contra o governo, porque era hora de falar das maravilhas do Brasil. Foi também criado a Hora do Brasil. Era a era do rádio, um momento na história do Brasil e do mundo em que o rádio era a principal forma de comunicação entre as pessoas, especialmente entre os governos e a sociedade. O Vargas, então, cria um programa para que ele, durante uma hora, pudesse se comunicar com a sociedade brasileira, obviamente, da sua maneira, passando as informações que ele julgava ser interessante. Fica claro, portanto, que não havia liberdade de expressão. A outra coisa é o controle educacional, com o governo bem aos princípios fascistas, tentando incutir não só o discurso nacionalista, mas o discurso da boa moral, dos bons costumes, da questão religiosa, da questão militar, tá? Pensando numa geração futura que pudesse ser ainda mais progressista. Gente, esse tipo de contaminação, né, educacional, vocês vão de concordar, vai acabar fazendo com que os jovens das escolas agora, lá na frente, talvez tenham uma boa imagem do presidente. Eu estou dizendo isso porque lá na frente, em 50, muita gente que vai votar em Vargas, na verdade, está estudando nas cartilhas educacionais varguistas desse contexto aqui. Beleza? Sim? Tudo isso dentro do Estado Novo, ainda acompanhado de um momento em que o Getúlio incentivou demais a indústria. Não está anotado aqui, mas vale a pena que vocês guardem, que é a época, por exemplo, em que a gente tem o crescimento das nossas estatais. Aliás, o surgimento das nossas primeiras empresas estatais. E muitas delas ligadas à indústria ou ligadas à energia. Indústria de base e setor energético, que o Getúlio considerava fundamental para alicerçar o desenvolvimento industrial no Brasil. Óbvio que essas indústrias estatais também vão fazer crescer as indústrias da rede privada. Então, no Brasil, vai ser gerada uma política de empregos muito interessante e o número de operários cresce. Mas o Getúlio, que já havia reconhecido o direito, por exemplo, sindical, entende que nesse contexto não pode ser permitido que os trabalhadores façam greves ou contestem o governo, porque a ordem tem que se impor. De qualquer forma, ele continua dialogando com a categoria operária e continua, inclusive, vigiando essa categoria operária. Talvez você já tenha ouvido falar da figura dos pelegos, que eram os líderes sindicais que o governo dava um jeito de monitorar, de influenciar, de escolher, por exemplo, na direção de um sindicato, para servir meio que de um intermediário entre o governo e os outros trabalhadores. É nesse contexto que o governo vai também, sob influências do keynesianismo, que vem dos Estados Unidos, que é a política de intervenção estatal na economia, e também do corporativismo, que é a política fascista, né, de atribuir direitos aos trabalhadores e vigiá-los. É daqui que ele tira suas influências para apresentar uma série de direitos ao trabalhador. Aliás, direitos esses que são muitos, como, por exemplo, as férias remuneradas, a folga remunerada, né, a redução da jornada de trabalho, a proibição do trabalho infantil, a
regulamentação do trabalho feminino, o início do que podemos chamar de uma previdência social. Tudo isso é importante que vocês cheguem na prova, lembrando, o próprio Enem já cobrou, na verdade pode ser visto por muita gente como uma concessão, ou seja, como uma doação do governo, do Estado, de Vargas à sociedade brasileira, o que fez com que ele fosse credenciado durante muito tempo como o pai dos pobres, por dar aos trabalhadores. Só que a historiografia trabalhista, ou seja, os grupos de trabalhadores, preferem ler diferente, preferem entender que foi uma conquista. Óbvio que Getúlio vai ser o protagonista, né, o homem do governo a escrever essas leis ou elaborá-las junto com o trabalhador. Mas entendem os trabalhadores que, na verdade, Getúlio não fez isso. Ele teve de fazer, porque promessas foram feitas desde 30. E o movimento operário quebrava o pau muito antes. Os trabalhadores preferem entender que, assim, o Getúlio, por saber que o movimento operário não vai ser calado, ele tem que ser convencido, dialogado e atendido de alguma maneira. Então, alguns entendem que é doação, alguns entendem que é conquista. Cheguem para a prova com essas duas possibilidades interpretativas, tá? Fato é, essa carteira de trabalho, que é do Getúlio, é símbolo, né, desse momento trabalhista que a gente tem. Além da própria CLT, que é a consolidação das leis trabalhistas. O documento de 1943, em que o Getúlio reúne tudo o que tinha sido feito até agora em termos de trabalhismo num conjunto só de leis. E hoje esse é um dos assuntos mais polêmicos, porque nós passamos nos últimos anos pelas reformas trabalhistas, né? Pela flexibilização dessas leis, que é um papo para outro momento. Bom, nesse contexto a gente também tem uma Segunda Guerra Mundial que a gente já estudou no primeiro semestre, não sei se vocês vão lembrar. A guerra colocava desde 39 o eixo, comandado por Hitler, Mussolini e o Hirohito, comandante japonês, contra os aliados, encabeçados pelos, inicialmente, ingleses e franceses, também chineses, mas que, devido aos percalços da guerra, teve a União Soviética, atacada por Hitler, quando ele invadiu aquele país buscando petróleo, e mais tarde os Estados Unidos, atacado pelo Japão pelas tensões asiáticas. A entrada dos Estados Unidos na guerra, por conta da provocação japonesa, acabou também trazendo o Brasil para o conflito. Por quê? Até o ano de 1941, Getúlio manteve o Brasil neutro. E nem podia ser diferente na cabeça dele. Porque, na verdade, o Vargas tinha um governo de tendência fascista que se simpatizava, por exemplo, com a Alemanha e Itália. Mas, ao mesmo tempo, Vargas sabia que, historicamente e economicamente, era importante comercializar com os Estados Unidos e os outros países capitalistas democráticos. Então, ele ia vendendo e comprando para todos os lados. Mas, como eu disse, na hora que os Estados Unidos entram na guerra, não só contra o Japão, mas contra a Alemanha e contra a Itália, começa uma pressão muito grande dos Estados Unidos sobre toda a América, principalmente sobre o Brasil, para que a América rompa relações com o eixo, não venda e não compre mais produtos de Alemanha, Itália e Japão. Bom, os países da América toparam. O Brasil não topou a princípio porque queria manter a neutralidade. Até porque o Brasil já estava ensaiando negociações com a Alemanha para tentar, de alguma forma, com os alemães, um patrocínio e, quem sabe, recursos tecnológicos para fazer aqui a nossa primeira grande usina siderúrgica, a CSN, a Companhia Siderúrgica Nacional, que era um sonho de Getúlio Vargas. Como Hitler estava muito envolvido na guerra, esse sonho ia ser meio adiado com a Alemanha, né? Então, esse foi o ambiente, o contexto favorável para que o Brasil começasse a conversar com os Estados Unidos, para que eles, americanos, fossem justamente os patrocinadores desse empreendimento. Para os americanos, isso poderia ser interessante, desde que, obviamente, o Brasil rompesse relações com a Alemanha. Então, o que acontece? Vargas vai parando de conversar com Hitler e vai conversando cada vez mais com Roosevelt, Franklin Delano Roosevelt, o presidente dos Estados Unidos. Em que isso vai dar? O seguinte, o Brasil vai negociando patrocínio para a CSN com os Estados Unidos em 1941. Quando o Roosevelt topa, né, bancar a CSN e diz que vai, inclusive, vir visitar o Brasil para trazer os técnicos, os recursos, os projetos e coisas mais, ele exige que o Brasil rompa relações diplomáticas com a Alemanha
Então, ainda no final de 41, a gente para de comprar, para de vender e não entra em guerra, mas simplesmente diz: não temos mais negociações nem governamentais e nem comerciais. Eu preciso te dizer que isso, na verdade, cria um clima bem tenso, e é óbvio que alguém não gosta disso, que é Hitler, né? Ao saber que, na verdade, o Brasil está se inclinando para o lado dos aliados, Hitler manda bombardear navios alemães, navios brasileiros, desculpe, que vão ser bombardeados ao longo do Oceano Atlântico, inclusive no litoral da Bahia. Isso de janeiro de 42 para frente. Quando se sabe que os navios são, né, os submarinos são alemães, parte da população brasileira fica com medo, outra parte fica chocada, outra parte fica indignada e pressionando que o presidente declare guerra. Vargas é meio resistente, porque na verdade ele quer saber em que isso vai se desdobrar. E aí o que acontece? Ele até vai declarar guerra ao eixo em agosto de 42. Só que entre janeiro e agosto, o Roosevelt, como prometido, veio aqui. Veio aqui para dar os recursos da CSN, mas veio também para poder visitar a nossa base aérea de Natal, no Rio Grande do Norte, que os Estados Unidos queriam, nesse acordo, para poder utilizar nas batalhas que teriam na África e na Europa. Ou seja, nós ganhamos recursos para a CSN, tá? E acabamos fornecendo uma base para os Estados Unidos. Isso, galera, vai fazer com que, na verdade, o Brasil declare guerra ao eixo em 1942. Só que eu penso que vocês entendam que declarar guerra não é necessariamente entrar em guerra. Até porque o Brasil não vai mandar soldados nesse contexto aí, tá? Na verdade, não havia, segundo os norte-americanos, a necessidade de que nós mandássemos soldados. Essa necessidade, ela surgiu muito mais por parte do Vargas, né, que vai ali em 43, quando começam as pressões contra ele, entender que pode ser interessante que o Brasil mande soldados para a guerra. Coisa que a gente só vai mandar com os nossos pracinhas da Força Expedicionária Brasileira em 1944. É porque é o seguinte, 43, muita gente começa a questionar: o Getúlio, engraçado, a gente está indo para a guerra lutar contra Itália e Alemanha, que são nazifascistas, governos autoritários. Mas o seu governo tem tendências fascistas autoritárias. Não está contraditório, não? Essa percepção, aqui, ó, que na verdade foi a contradição da postura varguista contra a Segunda Guerra Mundial, essa coisa de lutar contra ditaduras vivendo sob uma ditadura, ficou bem explícita, inclusive, em 1943 com o Manifesto dos Mineiros, um documento em que os nossos intelectuais, os nossos advogados aqui de Minas, começaram a criticar a ditadura de Getúlio Vargas e exigir o retorno à democracia por meio de eleições. Os mineiros, como é de tradição, vão dizer que a liberdade, ainda que tardia, tinha que voltar ao Brasil por meio de eleições democráticas. Então, que o presidente cumprisse as promessas outrora feitas de nos dar a liberdade por meio de eleições. O Getúlio, então, que tinha, né, já chegado ao poder por um golpe, ficado no poder por uma eleição indireta, e que, na verdade, depois deu outro golpe, agora começou a entender que talvez fosse interessante mostrar-se democrata. Antes, porém, ainda em 43, ele apresentou a CLT à sociedade brasileira, como eu te falei, e em 44 manda soldados brasileiros para a Segunda Guerra Mundial, já sentindo que os Estados Unidos, ao lado da Inglaterra, pudessem ganhar a guerra, e quem sabe os nossos soldados lá, ganhando batalhas lá, ao final da guerra vencedora, pudesse dar ao Brasil uma condição interessante, né, no cenário internacional. Essas ações, segundo Getúlio, também poderiam fazer com que o caminho para essa tal redemocratização fosse benéfico a ele, como, por exemplo, vai acontecer aqui, ó. Em 1945, ele começa o ano, em fevereiro mais especificamente, dizendo que as tão desejadas eleições vão acontecer. Ele marca para dezembro. Então ele fala assim, ó, dezembro vamos ter eleições democráticas, tá? Então a gente volta a respirar um clima plenamente democrático, porque o momento é das democracias. Estava notório que as democracias iam ganhar a guerra, então ele não queria ficar com o filme queimado. Justamente porque vai ter eleições democráticas, era a hora também de libertar aqueles que foram presos por um regime autoritário. Então a anistia foi dada a muita gente. Entre essas pessoas que puderam ser libertas das prisões ou voltar ao Brasil, estavam, por exemplo, os líderes da ANL, o Prestes, e o líder da IB, o Plínio Salgado.
Inclusive, eles vão começar a se articular para tentar ganhar projeção no cenário político que se acena. Eles vão ser, inclusive, pertencentes a partidos políticos que vão retornar. E eu não sei se você se lembra, mas em telas anteriores eu disse que nesse contexto o Brasil não tinha nenhum partido, certo? Nenhum, porque a Constituição não permitia. Mas vai voltar a ter. Multiplicam-se os partidos, que depois a gente vai estudar, porque eles são importantes para a próxima fase da nossa história. E uma Assembleia Constituinte foi convocada, justamente para eliminar os traços autoritários daquela Constituição anterior. A ideia é que ela sumisse quando essa nova Constituição ficasse pronta. Por isso que rapidamente se elegeu uma série de representantes democráticos aí para mudar o Brasil nesse sentido. Até tranquilo? Mais ou menos, né? Porque, na verdade, acontece no meio do ano uma manifestação popular. Um bando de gente vai às ruas, especialmente em São Paulo e no Rio, mais ainda no Rio, começaram a dizer que querem sim Constituição, querem sim eleição, mas querem Getúlio. Esse queremos Getúlio com nova Constituição fez com que o movimento fosse chamado então de queremismo. Uma manifestação popular, então, organizada pelo partido que Getúlio Vargas tinha criado e se filiado, defendeu a permanência dele no poder. E como muitos operários estavam ali juntos, muitas mulheres desses operários também, criou-se uma certa sensação de que o Getúlio pudesse fazer o quê, gente? Criar estratégias para permanecer no poder. Bom, se ele já tinha feito isso tantas vezes, muita gente estava suspeitando que ele pudesse, de fato, dar um golpe a qualquer hora, né? Mais um. Principalmente depois que ele, na verdade, fez uma situação terrível. Ele mandou substituir alguns governadores dos estados, mas exatamente dos estados que lhe eram opositores. No Rio de Janeiro, para vocês terem uma ideia, tinha um governador bastante crítico a ele, que ele não só mandou tirar do poder, como ele colocou no lugar o irmão dele. O que as Forças Armadas pensaram? As mesmas Forças Armadas que já conheciam tanto Getúlio de outros golpes. Ele está planejando alguma coisa para tentar ficar no poder. Só que os militares desse momento, eles já estavam com um espírito mais democratizado, se é que a gente pode dizer assim. Principalmente porque boa parte dos nossos militares foram lutar na Segunda Guerra contra o fascismo, contra o nazismo e ao lado dos Estados Unidos, que era um país democrático. Então, nesse momento, até por também certa pressão norte-americana, o que aconteceu? Os nossos militares começaram a dizer que era momento, de fato, de democratizar o Brasil. As eleições tinham que acontecer. Essas atitudes do Getúlio tinham que ser vigiadas. Então, quando o Getúlio suspendeu, sem explicação nenhuma, as eleições, porque ele fez isso, sem explicar nada, os militares viram aí o argumento para poder dizer: ele está preparando o golpe e dessa vez a gente não está com ele, a gente não vai deixar e a gente vai tirá-lo de lá. Então, no dia 29 de outubro de 1945, com medo de um novo golpe após anúncio de adiamento sem justificativa das eleições e também depois de trocar os interventores lá no Rio de Janeiro, as Forças Armadas depuseram Vargas. Ou seja, as mesmas Forças Armadas que no início dessa aula colocaram Vargas no poder e que o acompanharam por 15 anos, inclusive naquela tramóia do golpe de 37, agora decidiram deixá-lo de lado. Eu termino então essa aula te convidando a pensar o seguinte, aluno. Eu estou terminando a Segunda República. A Primeira República começou pelos militares e terminou quando os militares resolveram apoiar Vargas. E Vargas está caindo porque os militares romperam com ele. Os militares vão tentar pegar o poder de novo e vão conseguir em 64. E por mais que a gente fale que muitas pressões democráticas aconteceram no final da ditadura, foram os militares que resolveram abrir mão em 85. Eu deixei a reflexão. Vamos abrir os olhos com as movimentações das Forças Armadas junto aos grupos políticos oportunistas no Brasil. A história dá lições. Aprendamos. Beleza? Boa aula para você, bom descanso depois dessa aula, na verdade. Bom final de semana, tudo de bom, se precisar, você já sabe. Chama a gente. Tchau, gente.